Boa noite a todos. Que a paz do Meigo Nazareno nos envolva hoje e sempre. É com muita saudade, mas também com a certeza de que logo estaremos reunidos, participando no nosso lar, né? Das palestras e de todas as outras atividades. Vamos iniciar esse momento de amorosidade, de compreensão e de muita luz que estamos recebendo da equipe espiritual da casa para as nossas diferentes necessidades. Tenho a certeza de que somos filhos muito amados do Pai. E neste instante, através da oração de Francisco de Assis, vamos começar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver injúria, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver mentira, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Divino Mestre, permite que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Nosso tema de hoje ganhou um mês inteiro nos últimos anos para reflexão, chamado Setembro Amarelo, de tão sério que esse assunto é. Só que é um assunto que não é para ser apenas conversado em setembro. Ele é um tema para ser conversado em qualquer momento do ano, de épocas em épocas, porque sempre teremos pessoas, irmãos nossos de caminhada, necessitando de uma palavra amiga, de um alento, de luzes novas sobre um momento de dificuldade que estão passando, de uma dor que não sabem lidar e que muitas vezes acabam desmoronando. Iniciemos, pois, a palestra da noite de hoje. Suicídio, uma decisão infeliz. Vamos começar com uma reflexão, né? Quem de nós já não passou por situações difíceis e que achamos que não haveria saída? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E com o tempo, as coisas se modificaram. E essa é a única certeza que nós temos, né? Que tudo muda, tudo é impermanente, tudo passa. E aí, nós vemos que existem pessoas que, pela sua fragilidade, pela sua solidão, pela sua falta de comunicação, porque é fundamental se falar de como a gente está se sentindo, o que a gente está pensando, que angústias trazemos na alma. Então, o diálogo é uma coisa que facilita muito a um ajudar o outro nos momentos mais complexos. Então, tirar a própria existência é o supremo ato de rebeldia contra Deus e suas leis, além de falta de confiança em si próprio e na misericórdia do Pai. Em que momento a pessoa fechou sua casa mental para ajuda espiritual, não se sabe. Mas foi uma decisão dela. Quase sempre, a pessoa que chega às vias de fato com relação ao suicídio, ela muitas vezes não se permitiu ser auxiliada por ninguém. Ela fechou sua casa mental e não quis, na verdade, receber nenhum alento. Tal estado de perturbação que ela permitiu-se entrar. E aí aquilo foi sendo cada vez mais potencializado até que realmente as coisas ficam mais complexas de poder ser tratadas.
Então, diante de qualquer dor motivada por qualquer tipo de situação, seja culpa, ilusão, remorso, perda de ente querido, doença degenerativa, não te permitas a alienação, a autopiedade, a vitimização, pois são portas abertas à indução negativa. Então, busque ajuda imediata. E a ajuda vai ter que ser em duas áreas, na área espiritual e na área clínica, porque eu vou precisar de um terapeuta, alguém que me possa dar uma luz, que me ouça, que converse comigo, que me oriente e me diga o que eu posso fazer para sair do quadro. Né? Claro que quem vai sair do quadro sou eu mesma, né? Ninguém vai sair do quadro por mim, mas é uma pessoa que vai poder estar me motivando, né? Despertando em mim, quem sabe, né? O retorno à alegria de viver, resgatando o otimismo e a esperança, o ânimo, a fé. Terá sempre como principal efeito o desapontamento, que é uma consequência direta desta infeliz decisão diante da vida. E principalmente perceber que nada desaparece, pois a vida continua. Um exemplo que nós temos são as várias obras que podemos acessar nas diferentes bibliotecas, casas espíritas, né? Entre elas, uma obra básica, que é O Céu e o Inferno, onde temos vários relatos de irmãos suicidas que se comunicaram na época de Kardec. Temos as obras de André Luiz, várias delas abordam essa temática. Atualmente eu estou num grupo de estudo chamado Sexo e Destino, né? Essa obra ela tem o quadro de Marita, que é uma menina que acabou se suicidando na história, e as consequências a partir daí desse ato, né, que acarretou a essa jovem. O Martírio dos Suicidas e tantas outras obras que podemos acessar, não só especificamente com relação aos espíritos que nos trazem essas informações, como essa temática. Já existe muita literatura a respeito disso, para que a gente possa ir lendo, aprofundando, analisando, vendo os diferentes quadros. Bom, quanto aos tipos, digamos assim, existe aquele suicídio que é por deliberação própria, que vai acarretar uma responsabilidade maior. Tem aquele que é por envolvimento espiritual, aquilo que damos o nome de obsessão, mas que na verdade foram portas que nós abrimos. E aquele que é feito por indução de encarnados, isso é insuflado, né, por diferentes motivos. Então, na forma direta ou indireta, porque ainda existe suicídio dessa forma também, através de uso de substâncias alucinógenas, alimentares, raiva, ódio, tem tanta coisa que pode desencadear um desencarne precoce. O nosso próprio irmão André Luiz desencarnou precocemente, ele foi considerado um suicídio indireto, né? Então a gente tem que entender que tudo isso é uma antecipação da desencarnação. Então você tinha um tempo para ficar na Terra, você tinha um tempo programado para as suas diferentes atividades, entre provas e expiações. E aí a gente analisa onde o aprendizado, onde as tarefas e o respeito ao corpo, que é um instrumento evolutivo, né? Então tem tanta coisa para a gente analisar e averiguar. E os motivos que normalmente são colocados, porque cada irmão nosso traz, né, informações do que levou a tomar aquela atitude precipitada diante da vida. Tem a falta de fé, a falta de confiança, o esgotamento nervoso, o orgulho ferido, desgostos íntimos, principalmente amorosos, o tédio, a loucura, o espírito de sacrifício. Então tem várias situações que são alegadas como motivo para o ato em si. Mas aí temos que nos lembrar sempre, né? O desespero será sempre o inimigo da lucidez, do bom senso. Tudo é impermanente, tudo passa. As situações se modificam com o tempo. E por isso falar vai ser sempre a melhor solução.
Quanto mais conversarmos, quanto mais trocarmos ideias com as pessoas, mais facilmente poderemos ser persuadidos, né, também induzidos de maneira positiva, a repensar esse posicionamento e essas ideias, né, negativistas, que por algum motivo estão te tirando a alegria de viver, né? Como só o amor e o conhecimento libertam a criatura, é importante saber as consequências de nossos atos. Então, não adianta dizer que a pessoa que está pensando em suicídio, não pode se tocar no assunto. Não, muito pelo contrário. Quanto mais informação a pessoa tiver com relação às consequências dos atos, melhor. Mas ela irá entender que não vai ter volta. Que uma vez tomada aquela decisão, só vai ficar pior, não tem nada que vá melhorar. Então, nós vamos perceber que muito diversas e proporcionais a essa decisão infeliz serão as consequências. Então, o desapontamento é o primeiro, né? A visão da decomposição do corpo é uma coisa complexa para aceitar. Se você não consegue aceitar nem o percalço, a dor que tu está vivendo naquele instante, imagina ter como agravamento a expiação de acompanhar a decomposição corporal. Perseguições no plano espiritual. Nosso irmão André Luiz passou por isso. Ele continuamente era chamado de suicida e era perseguido por aqueles seres que estavam juntos com ele naquele espaço espiritual. Frustrações de novos reencarnes. Às vezes a pessoa se programa, mas dependendo da forma com que ela desencarnou, se ela usou uma arma, se ela usou veneno, se ela usou uma faca, seja lá o que for, ela lesou o corpo espiritual junto. Ela está saindo precocemente da Terra. Ela tem energia vital presa ao organismo. Então são tantas as situações que irão agravar na próxima encarnação, na hora da modelagem do novo corpo físico, que a gente não tem ideia exatamente de todas as consequências. Digamos que uma pessoa que era dependente alcoólico e que chegou a lesar o fígado, né? Chegou a formar uma cirrose. Na outra encarnação, né? Se ele continuou nisso, ele acabou se tornando um suicida indireto. Ele lesou o corpo espiritual dele. Então, na próxima encarnação, há uma grande possibilidade de vir já com fígado fragilizado logo no começo de uma nova encarnação. Então, vejam, às vezes a gente, né, olhando as crianças e vendo sua fragilidade, a gente se condói, né? Tem um sentimento de comiseração, de piedade para com relação ao ser, mas muitas vezes conhecemos a história dela evolutiva e a misericórdia do Pai ao permitir que ela retorne à Terra para resgatar, né, e se recuperar espiritualmente, porque tem que ser no corpo físico o escoamento de todas essas histórias. Então, refletindo sobre tudo isso, é fundamental a gente entender que o suicídio não põe termo aos sofrimentos, nem físicos, nem os morais. Agrava-os. Portanto, façamos nossa parte. Busquemos ajuda espiritual e a especializada. É uma ilusão achar que apenas o tratamento espiritual vai dar conta. Muitas vezes a pessoa já tem um comprometimento numa área psíquica, precisando sim de ajuda psiquiátrica, de tratamentos, né, às vezes até de sonoterapia, né, de outros tratamentos especializados para ela ir lentamente saindo do quadro. Muitas vezes ela tentou o suicídio, mas não chegou a completar, então tem ainda o agravante, né, de ter lesado já o corpo físico, às vezes precisa ficar hospitalizado. Toda a perturbação que vai gerar na família, que vai ficar sempre com aquela preocupação na cabeça de nunca deixar sozinho, porque pode tentar de novo, né? Passa a ser visto como uma pessoa, né, que corre risco permanentemente.
Então vejam, nós não vamos ter apenas o suicida para se preocupar, a gente vai ter toda a família, porque ela vai entrar no quadro junto, né? Então lembremos-nos de que a doutrina espírita tem muito a contribuir na prevenção, seja no acolhimento da pessoa ao chegar na casa, no atendimento fraterno, nas irradiações, caso ela não esteja em condições de vir a casa, de repente se ela está internada, né? Ou se está acamada em casa, seja o que for. Então, podemos estar auxiliando com nossas irradiações. O culto do evangelho no lar, para ir construindo, né, a harmonização, o equilíbrio de toda a família. Os passes, a água fluidificada, o atendimento aos familiares, que vai ser necessário e fundamental, e dos próprios espíritos desencarnados que estejam no processo. Então, vejam, temos serviço para todos. E quanto mais envolvidos nós estivermos com essa temática, quanto mais buscarmos estudar, nos aprofundar, mais poderemos ter argumentos para auxiliar a pessoa quando ela adentra ao lar espírita pedindo socorro. Neste momento, muitos de nós estamos fazendo isso online, né? Muitos de nós estamos fazendo isso por telefone, por algum caminho. Pelo menos aqui em Florianópolis, a maioria das casas tem esse atendimento fraterno online. Então, algumas pessoas se voluntariaram, pessoal que já trabalhava no atendimento fraterno, e está auxiliando de alguma maneira, né, em um determinado tempo do dia, abre a possibilidade para as pessoas poderem conversar, trocar uma ideia, aliviar um pouco suas angústias, até porque existem muitas pessoas solitárias, né, muitas pessoas que não têm parentes. Então, mais ainda, precisam de uma conversa amiga, um carinho, né, uma palavra. É tudo muito importante. Lembrando que o Evangelho é o refúgio e a defesa para nossa alma ante as lutas, problemas e aflições que o mundo oferece. Por isso, Mestre Jesus, apesar de não ter escrito nada, nos deixou uma quantidade enorme de ensinamentos para o porvir. Então, as parábolas nos mostram muito sobre isso, né? A boa nova incute coragem, esperança e bom ânimo, dando-nos condições para as conquistas internas. Oremos e confiemos em Deus. Ele possui soluções que desconhecemos para todos os enigmas e recursos que nos escapam totalmente da nossa compreensão, a fim de dirimir equívocos e auxiliar nas dificuldades. Às vezes nós ficamos muito tensos achando que não somos capazes de argumentar, de conversar com uma pessoa que esteja dentro desse quadro. Realmente nós não somos especializados na área psiquiátrica, mas nós podemos sim trabalhar muito dentro da área doutrinária no sentido de chamar a pessoa a atenção sobre o valor da vida, sobre o autoconhecimento, sobre a educação dos sentimentos, sobre a importância da existência, da encarnação dela e do compromisso que ela tem junto ao Mestre Jesus na nossa caminhada planetária. Nosso corpo é um instrumento divino que nos permite vivenciar as experiências diversas. Devemos aprender a respeitá-lo. Não nos pertence, não é uma propriedade minha. Eu sou usufrutuária, isso é, eu recebi por misericórdia divina a oportunidade reencarnatória. Então, esse instrumento de trabalho, que é o meu corpo biológico, ele tem que ser muito bem cuidado, para que ao retornar à natureza, no meu processo de decomposição, ele seja reutilizado de maneira harmônica pelos elementos que ali estão. Então, não nos pertence, é um empréstimo momentâneo. Devemos agradecer sempre a Deus por sua infinita misericórdia. Lembrando, em qualquer situação, sigamos nosso modelo e guia, o Mestre Jesus.
sustentando-nos na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto aconteça ocorre sempre para o nosso bem e crescimento, se soubermos nos conduzir nas difíceis circunstâncias com resignação e serenidade, pois tudo passa. E aí, nós vamos perceber que, apesar de ser um tema denso, complexo, ele tem que fazer parte da nossa história, tanto em termos de estudo, quanto em termos de tema a ser abordado dentro da casa espírita. Sempre sobre um novo viés, já que tem muitos temas associados, então podemos estar sempre nos aprofundando cada vez mais. E lembrando o compromisso que nós fizemos enquanto no plano espiritual, de todos os compromissos assumidos, que lembremos ou não, isso é o que menos importa, porque as consequências de nossos atos está diretamente ligado a nós mesmos. Então, quando a gente para pensar em cada uma dessas situações, a gente lembra a cada um segundo suas obras. É a primeira. A segunda é: você é responsável por tudo aquilo que faz. Ninguém vai responder pelos teus atos, só você mesmo. Então não adianta a outra pessoa se culpar se eu chegar às vias de fato. Ninguém vai ser responsável por isso, a menos que tenha me induzido a isso. Aí a responsabilidade é muito grande, né? Eu usei algumas obras que vocês poderão estar utilizando, lendo e aprofundando sobre essa temática. Então, além do livro Céu e Inferno, que tem vários relatos de vários irmãos nossos suicidas, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo essa temática, no Livro dos Espíritos, no livro de Richard Simonetti, Suicídio, que fala basicamente só sobre isso. Viver é a melhor opção, que foi uma das obras que eu usei, que é do André Trigueiro, que fala desse assunto de uma maneira mais popular, digamos assim. Ele é jornalista, então ele tem um jeito, traz dados, né, aquelas coisas todas. E o importante é a gente saber que viver é uma dádiva e que diante das dificuldades nada como ter alguém para conversar. Que bom se é um amigo, porque um amigo muitas vezes, pelo menos é assim que deveria ser, é aquele que me diz sim, mas também é aquele que me diz não, que vai se aproximar, vai perceber minha fragilidade, vai conseguir olhar para mim com um olhar não de coitadinho, mas de um companheiro de viagem que momentaneamente está fragilizado. Então, esse é possivelmente o viés mais importante da gente entender que a gente está todo mundo junto, que isso aqui é uma caminhada e que ninguém é detentor de uma sabedoria absurda, que não precisa de ajuda. Somos todos caminhantes, estamos todos reunidos no mesmo barco. Claro que de uma maneira diferente, né? Não estamos vivendo as mesmas coisas, mas estamos dentro da mesma casa, da mesma morada que o Pai nos colocou, que é a Terra, um planeta de provas e expiações e que está passando por uma transição planetária. E como toda transição, ela é conflituosa, ela tem percalços, ela tem visões que nem sempre são tão claras. Pessoas que estão tendo a sua última oportunidade reencarnatória aqui, porque são extremamente materialistas, não querem se mudar, não querem se tornar mais civilizadas, né? Em compensação, tem um grupo sendo abastecido com amorosidade, com ação no bem, fraternos, querendo auxiliar a todos. Então, é muito importante a gente ter essa amizade sólida, construída, uns com os outros, um pensando no bem-estar do outro. E não apenas simbolicamente, porque vamos ao mesmo lugar. Não.
Amizade é algo que a gente tem que entender que faz parte das relações de irmãos, porque somos todos parte de uma mesma família, que é a família universal. O Pai, em seu infinito amor, né, a todos reúne. Ele ouve todas as nossas preces. Nenhuma fica sem ser ouvida. Cabe a nós agora abrir as comportas de nossa alma e aceitar o que está sendo dito. Muitas vezes dizemos, eu rezo, mas minhas preces não são atendidas. São sim. O único problema é que você não quer escutar, porque não é o que te interessa. Então nós temos que entender que muitas vezes o que queremos não é o melhor. Porque não temos maturidade nem para entender o que queremos agora, porque amanhã a gente já desistiu. Somos extremamente maleáveis, flexíveis em exagero com relação aos nossos quereres. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Isso desestabiliza o ser, que não cria um objetivo para a sua existência. A doutrina me dá um objetivo para a minha existência, me mostrando que eu sou filho de Deus, herdeiro do universo, e que eu vim à Terra para ser feliz. Espero ter contribuído com algumas reflexões, porque a doutrina é isso. É uma doutrina que liberta, me mostrando que eu tenho responsabilidade sobre mim mesmo, que eu devo me amar, que eu tenho que parar de ser vítima e entender que existe um caminho que foi trazido pelo Mestre Jesus há 2000 anos. Fazer o bem sem ver a quem. A parábola do samaritano. Me colocar no lugar do outro, ajudá-lo quando ele precisa. Isso é o importante, isso é o que constrói. Vamos lá, vamos fazer nossa prece de encerramento com uma outra oração, a oração de Cáritas, que eu gosto muito. Aqueles que desejarem, fechem seus olhos. Vamos levar nosso pensamento ao Pai. Aqueles que tiverem um copinho com água, quiserem colocar aí para fazer, né, para fazermos nossa irradiação. Vamos aproveitar esse momento e nos unirmos num só pensamento, o de gratidão. Né? E como Cáritas dizer, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos de braços abertos, a bondade, a beleza, a perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e a humildade que fará de nossas almas um espelho aonde há de se refletir a vossa divina imagem. Um beijo, um grande abraço, saudades. Até a próxima. Muita luz.